Bom, com isso eu chamo a professora Sara Sarasvati, então, para fazer a nossa palestra de abertura. Uma salva de palmas para ela. Muito obrigado. So the only little bit of Portuguese Então, that I só know, pouquinho bom de dia. português I que eu can say sei é that. bom dia. É o único que eu consigo falar. Wonderful to see you all É muito bom today vê-los morning. aqui And Bruno, essa thank manhã. you Muito for the obrigado, introduction. Bruno. It's lovely to be in É muito Brazil. bom I've been estar aqui here no Brasil. since Sunday, Eu and estou it's aqui crazy desde how many domingo people are doing e all kinds of things é with muito infatuation. interessante So, como as pessoas just to estão get usando o started, infatuation. Para please começar, raise your hand. por favor, levantem as mãos. If you have vocês either heard about já infatuation or ouviram de used it or been infatuation, part of ou a training or usando, ou em something, treinamento, ou algo. I'd like to just Por see how many favor, people have quero ver even quantas heard about pessoas it. aqui já ouviram disso. Okay, this is very interesting. Muito More than a interessante, third, mais que terço. and the events I've been at, like where everybody. So it's Então, good, é maybe muito bom that ver que a little bit of introduction estamos aqui might be a good idea apresentados here. a ideia, But I also want to make mas eu também sure quero me that certificar you have an que opportunity vocês to ask tenham a questions. oportunidade de So if you perguntarem. need to interrupt me Se sometime, vocês quiserem raise your interromper, por hand, and I'll favor, turn the translator levantem volume a mão up. e eu vou então I'm aumentar o learning how volume to do da minha this. tradução simultânea So, aqui. Estou aprendendo because we only ainda have a little bit esse of time, I processo. wanted to get started. Então, eu quero So what I'd começar like agora to com do vocês. is just to tell you Eu a quero little bit dizer about where the theory came from, like pouquinho what is the sobre de onde basic elements surgiu of the a framework, teoria e and kind os of talk a little principais, bit about a principal what is its estrutura. role in connection E with qual a é a larger conexão organization. com as maiores Because empresas? entrepreneurs, whether you know it or Onde not, you are os already doing empreendedores que vocês infatuation. And you see conhecem that ou from não, the origin se estão of the usando theory. ou não a But the infatuation, application to areas a other than aplicação just startups is one of somente the para as interesting things startups that é uma Bruno das wanted coisas me to touch upon interessantes today, que which I will try o and Bruno do. acabou So mencionando aqui. before coming into Antes de- academia, I always say this, I'm from Eu também India, I am digo que allowed sou da multiple Índia. lives, Eu- so this is my second life. Essa daqui é a minha segunda vida, In por my exemplo. first life, I was an Minha primeira entrepreneur. vida, eu era And empreendedora. I've co-founded Como five pesquisadora, é minha ventures segunda myself. So when I vida. came into Eu academia, também fundei I empresas. really wanted Eu to, também quis. I had a very practical Eu tive question for my uma research. pergunta muito And the prática question para minha was, what should I be pesquisa. teaching O que eu in devo a ensinar classroom? na sala Right? de aula? And I know enough Eu from my own sei o experience and suficiente all da minha entrepreneurs who've been experiência through it que todos os think that they know empreendedores what, acham about que entrepreneurship. sabem sobre So I said, empreendedorismo, you know, então I can build on my eu experience. consigo And construir if em you cima da take minha an entrepreneurship experiência. class, or if Se you took você it, then a lot of the teaching assiste is uma all aula about de what I call the empreendedorismo, toolbox, right? você tem uma How do you caixa de write a business ferramentas, plan and how como do you do cash escrever flow um business management and how do you plan, como incorporate lidar and- com o fluxo So I de wanted to think caixa. about what can you Então, teach o que você beyond the pode toolbox and ensinar beyond além my dessa own caixa de personal ferramentas experience? e além da I minha was at própria Carnegie experiência? Mellon University at Então, that time, na and universidade, I had naquela this época, eu opportunity tive a to work oportunidade with Herbert de Simon, trabalhar Nobel com laureate in Herbert economics, Simon, co-founder o in the early cofundador, stages, he's called a founding father of artificial dos intelligence, one principais of the fundadores da brightest minds, inteligência and I said, I have artificial, this amazing uma mente opportunity, brilhante. Eu tive a so oportunidade let de me trabalhar use com the ele. methods that they Deixe-me have usar invented os to métodos study que ele inventou para experts in estudar any os field, but they especialistas have em never qualquer studied campo, mas entrepreneurs. So I nunca used that estudou method o called empreendedorismo. Eu where usei I o go método in chamado and ask the onde eu experts vou to think e aloud peço aos while they solve the especialistas problem. And I'm going to explain para that in one pensar em second. alto em como So resolvem the seus idea was problemas. to say, A ideia what era is it that o expert que é que entrepreneurs learn? os And the empreendedores definition experientes of an aprendem. expert entrepreneur E is a somebody definição who has founded de and alguém run que tem companies for experiência 15 years em or more, empreendedorismo é aquela, and they have started aquela pessoa multiple que já ventures, fundou including empresas successes por mais and de 15 failures, anos, and taken at least teve one company public. sucessos There e were fracassos only e levou pelo menos uma 245 empresa people in a the abrir world who o capital. qualified. I Então, wrote to all of todas them. as pessoas que se 45 qualificavam, people agreed to participate in the 44 study, pessoas except they did concordaram not em participar know what desse they were estudo agreeing to. e They eles thought I nem will sabiam come que and eles estavam interview them. concordando. Instead, Até eu I chegar até actually eles put them through an experiment, e eu coloquei um right? experimento. So I gave them a 17 Eu dei a page eles problem set um of conjunto de 10 problemas de typical 17 decisions páginas that you com have to make as an 10 entrepreneur. decisões And I asked them práticas to que você talk tem que tomar como continuously empreendedor. as they work their way through these. E eu So the então idea fiz com was, que eles these are people who pensassem have
alto conforme eles pensavam sobre esses problemas, em vários setores. E aí então eu fiz com que todos eles trabalhassem nos mesmos problemas. E os resultados foram incríveis em termos de dados. E as ideias que você consegue encontrar sobre como eles pensam, como eles aplicam os seus aprendizados para decisões de contratação e de finanças. Os dados são muito interessantes para se analisar. A primeira coisa que eu percebi de todos esses empreendedores, que eles disseram algo como odiamos pesquisa de mercado. Então eles gastaram tempo com os meus consultores. O que eles perceberam é que quais são as especialidades desses empreendedores? Não somente aquela caixa de ferramentas básica que eles aprendem. Eles são muito bons em lidar com incerteza, com um futuro que é imprevisível. Em muitas escolas de negócios, nas melhores, até hoje, o que ensinamos? Eles dizem que o futuro é imprevisível, então te ensinam como prever o futuro de forma melhor. Essa é uma coisa interessante de aprender e deveríamos realmente aprender como prever o futuro, técnicas, dados, análise de dados para o futuro, predizer o nosso comportamento humano, as tecnologias, a mudança do tempo e melhorando as técnicas de previsão do futuro. Mas eles pensam de forma completamente diferente. Eles pensam no futuro como algo imprevisível. Então não vamos tentar prever o futuro. Não vamos gastar tempo e energia tentando prever esse futuro. Eu tomo decisões com base na incerteza, sem prever o futuro. Essa é a lógica. A partir dos dados, conseguimos chegar em 5 princípios. Todos esses 5 princípios, vou explicar os princípios para vocês, que são fáceis de entender. Mas a coisa interessante é a ideia como um todo, que cada um desses princípios minimiza a ideia e a necessidade de prever o futuro. São ferramentas e decisões importantes em face à incerteza. Vamos lá, vamos ver os princípios. Eu esqueci de falar para vocês sobre a pesquisa em si, que é eu tirei um doutorado recentemente. Nos últimos 20 anos, essa pesquisa tem acontecido. Então, há 755 artigos acadêmicos sobre esse assunto. Então, os estudos e pesquisas aparecem em todos os países, incluindo o Brasil. Vou dar uma visão geral. Ainda não disse nada a vocês sobre causa e efeito. Somente sobre tomar decisões sem prever o futuro. Vocês começam a pensar sobre a inovação de forma muito interessante. Como eu disse para vocês, o Effectual aqui, onde temos os empreendedores especialistas e os gerentes corporativos, que são baseados na causa. Os empreendedores novatos não sabem muitas vezes o que estão fazendo. Às vezes agem naturalmente, às vezes pela causa e às vezes pelo efeito. Estão em toda parte. Temos alguns investidores indianos. Eles são geralmente especialistas em empreendedorismo, porque eles já venderam empresas e já fizeram muito dinheiro por lá. Então, eles vão mais para o lado effectual. E temos os VCs, os Venture Capitalists. Os mais novatos, eles estavam mais próximos dos gerentes corporativos, da causa. Quanto mais eles eram experientes, mais eles pensavam de forma effectual. E de forma mais
E temos também os líderes que têm um crescimento orgânico na organização. Muitas pessoas têm essa característica de crescer de forma orgânica. Eles estão ali com o princípio do effectuation, mas também conseguem fazer alguma previsão do futuro. Temos 200 casos ao mundo inteiro mostrando como os empreendedores utilizam essas ferramentas. Vamos então, o que é o cause? A lógica de causa. Como que o empreendedorismo de sucesso aparece usando esse modelo, mesmo que se use lá pelo Vale do Silício, há um grande mercado para... Então você escreve um plano de negócios, por exemplo. Isso, você pensa em fazer lucro, construir uma empresa e você então abre o capital. O que acontece? É como os empreendedores de sucesso devem seguir esse caminho. E se ele vai vender a empresa ou levar a empresa para o mercado? Alguém aqui vai começar uma empresa dessa forma? Ou você pode ir para Bahamas. Isso daqui não é como funciona na maioria dos casos. Se você quer pensar sobre a lógica de effectuation, o que acontece com a previsibilidade e o controle? Nós pensamos, quanto mais você consegue predizer o futuro, mais você consegue controlar. Mas quando você separa esses princípios, o que os empreendedores aprenderam, você tem quase 4 principais estratégias. Uma previsibilidade muito alta, uma alta previsibilidade, um controle visionário da estratégia e, na incerteza, precisamos nos adaptar, uma habilidade adaptiva. E eu falo com os meus alunos da MBA que eles querem simplesmente conectar todos os dados e chegar à melhor estratégia com aqueles dados. E aí nós temos os empreendedores que eles não querem predizer muito o futuro, mas muito menos controlar. Como que você pode controlar no futuro o que você não pode prever? E a resposta vem em 5 princípios. Vou falar sobre o primeiro princípio. É o pássaro na mão, o segundo é a perda viável, a terceira é a colcha de retalhos, a quarta é a limonada e o quinto é o piloto no avião. Vou explicar um pouco de cada um. O princípio do pássaro na mão, você não tem que ter uma brilhante ideia, com uma oportunidade incrível, um mercado incrível. Você não começa com uma meta, você simplesmente olha ao redor e pensa quais são os recursos que eu tenho hoje. E os recursos que os empreendedores especialistas procuram não são coisas, não são dinheiro. Quem sou eu, o que eu conheço e quem eu conheço. Essas são as 3 categorias de recursos que os empreendedores utilizam. A partir daí, eles começam a perguntar, dependendo de quem eu sou, quem eu conheço, que coisas eu posso começar, o que eu posso fazer com esses recursos, que projetos, que produtos eu posso criar. Então, é onde eles começam. Eles não pensam no mercado, numa oportunidade. Eles começam, deixa eu fazer o que é possível no momento. Então, a questão do pássaro na mão, assim que eles definem o que podem fazer, eles começam a pensar no resultado. Eles não querem projetar fluxos de caixa e calculando o retorno sobre investimento, fluxos de caixa, eles não fazem isso. Eles pensam, o que eu posso perder? Eu não vou investir mais do que eu posso realmente perder. Eu quero fazer esse projeto, mas quanto que eu realmente posso perder? Será que eu estou disposto a perder essas coisas? Então, esse é o princípio da perda viável. Será que eu posso perder meu emprego? Será que eu tenho que trabalhar finais de semana, ao fio? O que eu estou disposto? Vou colocar talvez $20 mil e talvez eu deteste o meu trabalho. Essa seja a minha motivação para começar algo.
mas eu vou avaliar o meu nível de risco. Eu vou prometer à minha esposa que eu vou fazer esse projeto por um ano no máximo, investir este tanto, e talvez eu possa voltar mais para frente ao mercado de trabalho, né, seja uma possibilidade para mim. Então, isso que eu posso realmente perder. Um terço dos empreendedores, eles são funcionários de uma empresa. Eram funcionários quando começaram a empresa, até que chegaram num ponto em que eles poderiam fazer a transição para dedicar completamente. E isso é interessante, ensinar essa lógica nas empresas. Pensar sobre os investimentos que você faz com base no resultado que espera, também faz com que os investimentos pensem numa perda viável. Como que as empresas têm dificuldade com esse princípio? Mas os empreendedores, eles fazem isso ao gerenciar suas próprias empresas. Vou dar mais exemplos mais à frente. Esse daqui é o efeito da colcha de retalhos. É por isso que o Bruno está aqui, para vocês aprenderem. São as metodologias que estão faltando no mercado. A ideia é que eu posso ir fazer uma parceria com as pessoas, não porque eu quero ser o seu parceiro, mas porque eu posso falar com pessoas e elas também querem ser meus parceiros. Então eu permito que as pessoas elas entrem na parceria para que ambos os parceiros estejam no mesmo nível, porque eles não estão escolhendo ninguém. Isso ocorre mais de forma orgânica. Essa é a colcha de retalhos. Você não sabe quem vai trabalhar com você, quem vai ser seu parceiro. Você nem sabe se eles vão ser seus parceiros por muito tempo. Então, você mesmo assim consegue fazer essas parcerias. Se você olha para os investimentos dos empreendimentos, você se surpreenderia de como que isso não tem importância com relação quando comparado com as parcerias que podemos fazer. Se você construir, então, uma empresa, você vai ter todos os tipos de surpresa, porque é tudo com relação à incerteza que temos. Então, coisas boas e ruins irão acontecer. Às vezes, a vida te dá limão, né? Se você tem limão, você faz uma limonada. Dessa forma, os empreendedores acabam transformando coisas negativas em coisas positivas e oportunidades. E o último, que é o piloto no avião, é com relação à atitude, com relação ao futuro. Você olha ao futuro e você diz, eu acredito que o futuro vem do que você e nós fazemos, de nossas ações, podemos moldar o futuro. Então, a forma de pensar sobre o ecossistema ou sobre o ambiente, ou seja ele tecnológico, ou o mercado em si, a forma normal de ver eu tenho que me encaixar ali nesse mercado, nesse ambiente. Mas o piloto no avião, o princípio é que você pode remodelar o ambiente para caber no que você está fazendo. E você então vai escolher algumas pessoas que se comprometerão com você para então moldar o futuro, para que não tenhamos que prever o futuro. Isso é chave para construir algo de forma efetiva e também para gerir de forma efetiva, ser um empreendedor. Aqui é uma olhada rápida dos 5 princípios. Eu vou falar um pouco agora sobre a aplicação em uma grande empresa. Como eu disse, eu tenho feito isso há muito tempo, e um dos meus alunos construiu uma empresa de forma muito boa e eficaz, 3,5 milhões de dólares nesse momento, e nós estamos trabalhando juntos em como você mantém essa empresa eficaz conforme ela cresce. E ele me traz exemplos de muitas coisas que acontecem dentro da empresa. Por exemplo, eles estão contratando 400 pessoas a cada trimestre. Estão crescendo muito. Então, eles estão treinando todas essas pessoas para pensarem com o raciocínio de effectuation. Esse é um exemplo que ele trouxe para mim. Eles estão lançando muitos produtos e aqui temos aqui uma landing tree, que é o princípio de você juntar todos os tipos de empréstimos. Eles estão
trabalhando com produtos de empréstimos e hipotecas. E ele vê o processo de desenvolvimento de produtos dessa forma. Ele estuda o mercado por 2 meses. Eles fazem, então, um brainstorming interno por 2 semanas. Depois, eles formam a ideia de 2 a 4 semanas. Então, eles fazem o orçamento de 2 a 4 semanas. E, então, eles conseguem as aprovações necessárias em 2 semanas. E, então, fazem o protótipo, que geralmente dura 1 mês. E, então, eles constroem, criam o produto, mais ou menos em 3 meses. E então o plano de mercado e vendas que levam 1 mês. Então o lançamento ao mercado em 1 mês. E aí eles rezam. Depois de tudo isso, esse é o plano que eu chego. E como que ele construiu esse produto de empréstimo financeiro dessa forma? Mas agora ele não consegue mais construir dessa forma. A empresa cresceu muito, então ele ensina como ele fez. Agora ele cria um processo para fazer dessa forma. Esse é o processo que eles criaram e desenvolveram. Vamos ver aqui. Eles examinam o que tem em mãos. O que significa examinar os pássaros que estão nas nossas mãos? Depois eles identificam a perda viável que eles podem ter. E em um dia eles conseguem chegar a essa resposta. De quantos milhões de dólares nós podemos perder? Se as pessoas não aprovarem, ele fala para falar com ele pessoalmente. Ele conversa com as pessoas. Simplesmente fale com as pessoas e pergunte quem quer estar nesse projeto. Fale com seu supervisor e venha para a minha equipe, então. Então, essa é uma forma de você poder lidar com a perda viável. Então, você vai co-criar por 1 mês, é um experimento. Então, você está pedindo para as pessoas saírem dos seus projetos para virem trabalhar no seu por 1 mês. Depois você, então, cria e lança. Não tem que ser perfeito. Você tem que encontrar o cliente que vai... E quando você encontra o cliente, você deixa o outro processo totalmente sem sentido, aquele do lado. E se algum cliente queira pagar, ok. Se não, vamos abandonar o projeto. E aí, então, você muda o rumo do projeto se necessário. Esse processo leva 6 semanas dentro da empresa. O mais legal de tudo eu não ensinei isso para ele, mas aplicando esse princípio, ele acabou gerando um processo novo dentro da sua empresa, intuitivamente. No primeiro caso, cada passo é uma forma de matar o projeto. Você estuda o mercado, depois você tem que mostrar que há um mercado. Você tem 2 tentações. Ou o projeto morre, ou se você ama o projeto, você sabe que não é previsível, você vai, então, lutar por ele. Temos que continuar. E aí todo mundo acaba gastando mais dinheiro, porque você vê que tem um mercado muito maior para isso. Então, cada passo aqui, você fala sobre como as pessoas têm dificuldades para manter o produto vivo. No caso do Effectuation, não tem uma forma menor do que simplesmente continuar e prosseguir em frente. Se você tem o cliente que vai comprar, conforme o cliente aceita comprar, você então tem uma continuidade para o próximo passo do seu projeto. O cliente está co-criando o projeto junto com você. Essa é a ideia do pássaro na mão. Porque um dos maiores pássaros na mão que nós temos é o cliente. Muitas vezes, quando estamos construindo um produto, os clientes estão dando ideias, eles estão reclamando sobre algum produto para que você possa resolver. É interessante que ele fez essa observação que
que são os obstáculos para se superar. Não há escapatória de não ser inovador nesse caso, nesse processo. Estamos trabalhando em cima desse processo, mas essa experiência dentro de uma empresa feita por um empreendedor que criou a empresa com o raciocínio de effectuation. Primeiro, posso ter uma ideia sobre tempo para saber o que eu posso cortar aqui. Temos 20 minutos? Ok. Vou falar sobre o que acontece para conhecer os produtos, fazendo dentro da lógica de effectuation. Vamos ver que pode ser feito dentro da lógica e que também é vantajoso. Quero que entendam quais são as vantagens e também um entendimento o que acontece se você não aprender a pensar de forma do effectuation. Pensem nas empresas que acabaram quebrando um mercado, que acabaram sendo disruptivas em um mercado, como, por exemplo, o Airbnb. Todo ano eu escolho uma empresa nova porque há novos exemplos a todo ano. Como pesquisadora, eu escrevo casos, você pode ir, por exemplo, para TechCrunch, e essa é a história que eles têm com relação às novas empresas inovadoras do mercado. Então, você pode ver como esse effectuation principle é usado em todas essas empresas. Você pode agora analisar a Airbnb e ver como se aplica aos nossos princípios aqui. Aqui temos o Brian Chixie, ele chegou a ter uma ideia brilhante de colocar um colchão aqui. Isso daqui vai ser um negócio, ninguém achou que esse seria um bom negócio, uma boa ideia. Nem mesmo os fundadores. Eles acharam que eles não teriam dinheiro para pagar o seu aluguel. Então, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Bem, eu posso colocar um colchão de ar para que alguém venha pagar para ficar aqui em casa. E aí, então, eles falaram, bom, vamos oferecer um café da manhã, tipo um café da manhã americano com cereais, mas eles esquentam o leite para você. Então, essa era a ideia no início da Airbnb. Alguém disse para eles, ninguém vai vir aqui ficar aqui. Mas eles tiveram, qual que é a nossa perda viável? Está aqui, era pouco a perder. E aí, para outras pessoas também, era pouco a perder. E apareceu esse cara aqui que quis ficar naquele colchão e pagar por isso. Porque havia muito imigrantes de vários países que vinham para essa área de São Francisco. Eles queriam conseguir um emprego em TI, eles tinham essas aspirações. E as hospedagens eram muito caras. Então ok, vou ficar na casa de alguém, num colchão. Então veio esse cara da Índia. Talvez ele seja de Bangladesh, não sei. Então eles têm um cliente aqui. Chegaram a conquistar o primeiro cliente. Temos um cliente. Vamos construir agora a nossa empresa. No Valley, a tecnologia tem que fazer parte. Então, encontraram um companheiro de classe que eles conheciam para construir um site, uma plataforma e convidar as pessoas para colocarem os seus apartamentos para alugar. Então, começaram a conseguir essa rede. Isso não acontece do dia para a noite, né? Não acontece dessa forma. Então, tudo bem ter um apartamento, um quarto, mas talvez 3 ou 4 outras pessoas vão querer fazer parte disso, mas talvez não seja financiamente viável. Talvez não seja uma ideia muito brilhante, então não tinham ainda um investimento. Então, agora o princípio da limonada. Eles foram para uma convenção nacional, Obama estava concorrendo com McCain naquele ponto, então eles tiveram uma ideia brilhante de pegar as caixas de cereais e mudaram de
Obama ou Captain McCain, eles criaram personagens para essas caixas de cereais. E essa é a forma de fazer relações públicas sem dinheiro. Então você tem que ser criativo com a solução. E vocês estão infringindo muitas patentes aqui, não é recomendável, mas por causa de ser uma convenção política, você pode fazer isso por alguns motivos mais cívicos. E eles conseguiram, então, vender as caixas de cereais por $40 por caixa, porque era uma novidade. Era um souvenir. Eles conseguiram fazer isso. E eles não sabiam quantas fazer, então eles fizeram muitas. Mas tudo bem, porque eles conseguiram dinheiro de investimento. E essa era uma perda viável para eles. Não venderam, mas eles ainda poderiam usar o cereal nos negócios. Mas foi o que fizeram e isso atraiu muita atenção. E, finalmente, eles chegaram até a Y Combinator. Eles mudaram o nome, então não vamos chamar mais esse nome Air Bed and Breakfast, mas deixaram o nome mais legal, Airbnb. Conseguiram financiamento e investimento de Sequoia, mas não havia ainda crescimento da empresa. Não havia certeza de que a empresa iria crescer. O que fazer? Aí que vem a principal lição empreendedora, que é o quê? Eles entraram no avião, foram até Nova York, e é o que eu ensino aos meus alunos o tempo todo. É o que eles não fazem nas empresas. Quando você colocar um sapato de couro, você tem que ir até lá, sair do prédio, conhecer os clientes. Vocês vão ver que não é só com relação aos clientes, mas eles estão batendo nos apartamentos e pedindo para que eles coloquem seus apartamentos na plataforma para alugar. E aí algumas pessoas estavam dizendo as suas impressões para eles, então eles começaram a reconstruir o website com essa experiência. Mas eles notaram uma coisa, que há muitos profissionais, fotógrafos, que quando você colocava uma foto profissional do apartamento, o apartamento aluga mais rápido. Então eles começaram a pedir para fotógrafos profissionais fazerem as fotos para os sites. Se você for um fotógrafo profissional em Nova York, você vai cobrar bastante, porque é uma perda de tempo de você ir ficar fotografando apartamentos. Então eles não podiam gastar todo esse dinheiro com fotografia profissional, mas eles tinham o pássaro na mão. Eles construíram uma plataforma de fotografia para que os fotógrafos fossem como marketplace. E essa foi a primeira coisa bem-sucedida que aconteceu ali para eles. Então as fotos começaram a ficar mais profissionais dos apartamentos. E aí, então, aí nasceu a Airbnb. Temos centenas de casos como a Airbnb, onde os princípios se repetem. Como resultado, o que aconteceu? Eles criaram um novo mercado, uma categoria de mercado, no mercado de hotelaria. Então, vou mostrar para vocês isso em ação. Vamos pegar os mesmos princípios e ver como fica numa linha de tempo. Começa com quem eu sou, o que eu sou e quem eu conheço. Aí depois, o que eu posso fazer como perda viável nos primeiros 2 dias aqui. No próximo estágio, você começa a interagir com as pessoas, falar com elas. O que você faz ao falar com as pessoas? Você não tenta pegar informações para analisar, para depois decidir o que fazer. Você simplesmente faz com que as pessoas se comprometam com o seu empreendimento ou o seu novo projeto. A ideia é que temos uma série de pessoas interessadas e comprometidas com o seu processo, com a sua empresa. Os empreendedores experientes dizem que eles não fazem pesquisa de mercado, eles simplesmente vão falar com as pessoas que são clientes em potenciais, mas acabam falando com todo mundo e fazem uma lobotomia em todos eles. Quando eu tenho alguém que realmente comprou meu produto, aí eu sei que eu tenho uma boa ideia. Então, primeiro eles vão então vender para ver se a ideia
é viável. Então você obtém comprometimento. No caso do Airbnb, era o comprometimento dos fotógrafos. Não era clientes, não eram pessoas alugando apartamentos, nem investidores. Eles conseguiram um comprometimento dos fotógrafos e isso daqui não era possível prever. Então você simplesmente junta essas pessoas comprometidas. Cada vez que você tem um compromisso, você tem novos recursos e isso se torna quem você é. É uma relação de parceria, não são relações comerciais ou transações. Você então obtém parceiros e pessoas interessadas, querendo ser seus parceiros, não comprando a sua visão e a sua ideia, mas eles têm a visão deles, da sua visão e da sua ideia. Eles compram a ideia da visão do produto e todas essas convergências aqui, o pássaro na mão, a perda viável, isso muda ao longo do caminho, porque sempre há uma surpresa, um fator externo que pode então chegar até você, como por exemplo a questão dos fotógrafos. Ao criar esse ciclo, em muitos casos aplicados, você então acaba criando não somente um novo empreendimento, mas uma nova categoria de mercado, um mercado completamente novo e uma forma nova de fazer as coisas. É isso que faz o processo de effectuation muito poderoso. Também quero dar conexões diretas. Vamos falar sobre performance aqui. Ninguém conhece como será esse mercado. Ninguém tem que saber, essa é a verdade. Como será o novo mercado. Cada passo do caminho você tem que tomar decisões lógicas que leva a algo novo, caso queira ou não. Então isso aqui acaba fazendo parte do processo. Se você for bem sucedido, você vai criar um novo mercado. Se você falhar, todo mundo, ninguém perdeu tanto ou mais do que era viável perder. Então, os indicadores de performance não são de probabilidade de sucesso. Mesmo que você possa relacionar isso ao sucesso, mas se isso acontecer, você vai ter algo novo e vai ter muito mais sucesso. Se falhar, o custo da sua falha está dentro dos seus recursos. Você consegue controlar o lado negativo do risco. Isso te permite ter muitas experiências e muitas tentativas dentro desse processo. Vocês podem fazer muitas experiências com de repente, com os recursos que você tem disponível. A probabilidade é que o sucesso aumenta através do fracasso. Eu sei que é muita informação, não é tão simples assim de entender, mas eu quero terminar, não em minha voz, mas na voz de um empreendedor aqui que vocês vão ver. E aí então vamos ter talvez alguns minutos para perguntas. Aqui está Michael Dell para vocês. Não esse Michael Dell, mas quando ele era mais jovem. E ele está sendo entrevistado. E eu vou mostrar essa entrevista para vocês. Vocês podem ver a conexão entre como os empreendedores pensam e como o mundo pensa de forma de causa somente. Mas eles são os que mudam o mundo. Vamos ver. Você se beneficiou do fato que seus concorrentes subestimaram suas ações? Com certeza. Isso foi uma das maiores surpresas. Eu lembro em 1987, quando a empresa tinha somente 3 anos, tínhamos um enorme medo dos concorrentes lançarem alguns produtos com os quais seria difícil de concorrer. Mas eles não lançaram. Por que não? É uma boa pergunta para eles. Mas agora você está aqui. Sim, ainda bem. Eles percebem que a venda direta funcionou para a Dell. Vamos agora chegar com tudo contra eles. Agora é meio tarde para isso. O problema é... Existe uma publicação chamada
Computer Reseller News. E durante a história dessa publicação, há histórias sobre como a Dell atende esse pequeno nicho de mercado, que tinha esse pequeno tamanho, depois cresceu e de repente é o mercado todo. E aí você chega a uma série de justificativas do porquê não vai funcionar aqui ou lá, e são todas erradas. O fato que os concorrentes subestimaram o potencial desse mercado foi um enorme benefício. Vocês podem ver que os mesmos insights que esse meu aluno teve de mudar o processo, essas justificativas que você tem que justificar por não fazer algo ou por fazer algo, ou quando você tem uma justificativa para fazer algo, ela é tão superestimada que você gasta muito dinheiro e acaba sendo um desastre. Dessa forma, vocês podem ver que não é somente de quem tem a ideia, são aqueles que realmente fazem acontecer e percebem essa falha que você tem que prever o futuro. Eu quero simplesmente terminar dizendo, se vocês acham que vocês podem prever o futuro, vá em frente e façam suas apostas, porque vocês estão apostando, vão para Vegas. Quando você acha que o futuro é imprevisível, pense com a forma do effectuation. Há coisas sistemáticas que você pode fazer, ao invés de simplesmente improvisar ou tentar. É muito mais sistemático do que você pode imaginar. Mas o mais interessante é, se você não sabe se o futuro é previsível ou imprevisível. Então, eu faço essas perguntas aos empreendedores. Há menos danos de pensar que o futuro é imprevisível do que pensar que é previsível. E se for previsível, você pode, então, chegar e ganhar muito dinheiro se for tão previsível assim. Mas quando estiver em dúvida, vai da forma de effectuation. Gostaria de deixar vocês com esse pensamento. Se quiserem aprender mais, falem com o Bruno. Há muito contingente de professores, empreendedores que estão gerenciando organizações e eles criaram materiais incríveis de ensino. Você pode falar com eles. E você pode também entrar aqui em effectuation.org para os materiais que todas as pessoas criaram e compartilhem suas histórias e seus materiais nesse site também. Está aberto às suas histórias e há muito material lá que é criado pela comunidade. Vocês são bem-vindos à Effectuation. Se tiverem perguntas, então, por favor, façam as perguntas e eu vou ver aqui o que meu tradutor diz.